Silvério, nós vamos continuar conversando sobre você, sobre o seu desempenho como médico na capital do estado, mas vamos fazer um intervalo, entre aspas, e conversar um pouquinho sobre Raimundo Soares de Souza, ex-prefeito de Mossoró, seu genitor, um grande cidadão, não? Com certeza, eu sou suspeito, mas para mim, que ele era nosso guru, nosso mestre, nosso guia, Raimundo realmente ele fez uma administração nessa cidade há 40 anos atrás, de respeito, uma administração que visava o futuro da cidade, o futuro do povo, da mocidade, dos jovens que estavam se formando, estavam querendo se formar naquela época. E realmente, no momento em que ele criou a semente da universidade, que a universidade foi uma criação de um sonho de uma geração inteira de moçoroenses, né? E que viram naquele prefeito, esses moçoroenses que nem todos votavam com Raimundo, mas que o prefeito era aquela figura tão aberta que eles se aproximavam, eles não viam como um adversário, e sim como um cidadão que estava exercendo a sua administração como prefeito e que queria o bem da cidade, queria o progresso da cidade, o bem do povo. Homem de bem, intelectual, homem que trouxe a semente da cultura para a cidade. Mas como administrador, o Silvério, ele marcou muito a cidade nessa visão, não é, do viés chamado cultural. Né? Você acabou de dizer aí, a criação da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, que hoje tem esse nome, mas que nasceu com o nome de Fundação Universidade Regional do Rio Grande do Norte. Isso. Criou, junto com João Batista Cascudo Rodrigues. João Batista Cascudo Rodrigues. Mas você veja que não foi somente esse ponto. Ele também teve uma participação importantíssima na criação da ESAM. Também, a Escola Superior de Agricultura, que foi o preparo todo, a prefeitura deu terreno, deu tudo. Você vê que a cidade na época era pequenininha, não existiam royalties, inclusive foi na época dele também que começaram a aparecer os primeiros poços com óleo, primeiros poços com óleo. Foi aqui no Palácio Episcopal, entre as duas caixas d'água. E aí estava inaugurado o ciclo do petróleo em Mossoró. Foi naquele momento. Mas com todas as brincadeiras, mas foi exatamente... Mas é isso. A água também que a gente está falando, a água que Mossoró não tinha, essa água veio na época da administração de Raimundo. Ele também foi quem pesquisou a presença desse oceano de água doce que nós temos aqui. Mas eu quero colocar também um dos fatores importantes dentro da parte administrativa, isso que você já tocou aí, que eu acho que era interessante rever. A criação das chamadas diretorias, que hoje corresponde às secretarias. Né? Aí tinha a diretoria de educação. Isso. João Batista foi um dos chamados diretores de educação. Uma vez eu estava conversando com o João Batista e chamei de secretário. Ele disse, não fui secretário. Eu falei, mas naquela época não era Secretaria de Educação? Ele disse, não, era diretoria. Diretor de Educação. E na época ele manteve Jeremias Escócia como diretor financeiro, Antônio Paulo era o diretor de planejamento da secretaria, ou da prefeitura, tinha Maria Gomes, que foi também uma diretora de educação, depois Dona Inalda, e... Foi. Inalda Cabral. Inalda Cabral, mãe de Lúcia Cabral. Exatamente. Que é hoje a pessoa que produz esse programa. Exatamente. Lucinha. Uma grande figura. Jornalista. Mas foi essa estrutura que ele deixou na prefeitura. Então isso, na época o pessoal
falava mal, disse, o prefeito, ele despacha lá no bar de João Pinheiro, ele só vive, não para na prefeitura. Mas a prefeitura estava funcionando. Ele despachava muitas vezes em casa, né? Era. Ele acordava de manhã, ele acordava cedo, aí começava a ler, lia uns livros, lia uns jornais. Aí, 8 horas, chegava quem fazia os pagamentos. Raimundo Marques. Raimundo Dos meus Marques aí. Raimundo Marques chegava lá e de manhã cedo, Raimundo, tem que pagar isso, pagar aquilo. Era Raimundo Marques. Chame Antônio Paulo, aí Antônio Paulo vinha, aí daqui a pouco a casa estava cheia de gente. Estava despachando lá. Era assim. E chegava também a receber gente em casa? Recebia. Agora era mais difícil. Ele se escondia lá no quarto e mandava Yolanda tomar. Yolanda, veja aí o que esse homem quer. Mas eu não sei, eu só tomo conta dos meninos. Mas aí tem uma fila de gente, 5 horas da manhã, para tomar café da manhã lá em casa. É uma coisa. Eu imagino. Além dos 12 meninos lá de casa, ainda tem essa fila de gente. Mas certamente que alguns políticos também apareciam. Sim. E no episódio da sucessão de Aloysio Alves, em que Aloysio fez uma jogada magistral, disse, eu vou pegar uma figura da oposição, que era Raimundo, que estava crescendo no cenário político do Estado, e vamos botar esse homem como candidato. E mandou para cá Ticiano Duarte, mandou várias figuras que eram amigos de papai e que eram ligados ao governo de Aloysio. E lá e aqui não conseguiram falar, papai disse que não, e não, e não. E Dinarto já tinha sido lançado, né, para o governo, candidato ao governo, e Aloysio queria romper, exatamente isso, quebrar essa oposição. E, aliás, os jornalistas da época fazem uma referência muito interessante sobre Raimundo Soares, o político. Agora já estamos deixando o Raimundo administrador e estamos começando a conversar sobre o Raimundo, o político. E, ao mesmo tempo, a personalidade do Raimundo. Esse episódio que você fala, por exemplo, é contada por Ney Lopes de Souza. Ney Lopes disse que entrevistou, naquela época ele era jornalista. E entrevistou Raimundo Soares. E, na verdade, era essa sacada mesmo. Aloysio, que era adversário do Dr. Van Rosado, que era adversário de Dinarto Mariz, queria exatamente o Raimundo Soares como candidato ao governo do Estado. Era selado, porque Aloysio já tinha um grande prestígio em Natal. Com o prestígio de Raimundo Soares aqui na região, claro que era uma segurança absoluta isso aí, não é isso? E Ney Lopes conta o seguinte, que Raimundo Soares, na entrevista, disse que abdicou exatamente de ser candidato, porque não queria entrar na história, não desejava, o termo foi esse, não desejo entrar na história como traidor de um amigo. Traidor de um amigo era Van Rosado, que Van Rosado tinha com ele, trabalhado na campanha anterior para prefeito de Mossoró. Você vê que um caráter completamente assim de uma pessoa que tinha seus vínculos de respeito ao cidadão, né? O doutor Raimundo Soares de Souza, na minha opinião, foi um dos grandes cidadãos moçoroenses. Ele estudou Direito, formou-se, veio para Mossoró inicialmente para servir como advogado das grandes empresas salineiras, dentre outras. Raimundo Soares esteve fazendo parte perifericamente da chamada Banda de Música da UDN, onde pontificavam Carlos de Lacerda, Afonso Arino de Melo Franco, Prado Kelly, Aloysio Alves, Djalma Marinho, grandes nomes da política nacional. A sua inteligência evaporava em todos os lugares, todos os recantos de Mossoró, aquela época uma cidade bem menor do que é hoje. Em 1962, Raimundo Soares foi candidato a prefeito de Mossoró, tendo como seu vice-prefeito Joaquim da Silveira Borges Filho, e assumiu o governo do município em março de 1963. Lembro-me bem que 3 dias após a posse de Raimundo Soares, visitou Mossoró o presidente João Goulart. Raimundo Soares teve uma passagem que
que eu considero das mais profícuas na administração municipal. Ele criou a Escola Superior de Agricultura de Mossoró, e pouca gente sabe disso. Realizou, Raimundo, uma outra grande obra que eu posso citar, uma das mais importantes da cidade de Mossoró: a criação da Universidade Regional do Rio Grande do Norte, hoje UERN, Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. Eu era vereador de oposição ao governo dele, se bem com a oposição galgando amizade, tendo bom acesso ao seu gabinete, porque eu era amigo dos seus filhos. Raimundo Soares, é bom que se diga, nesse programa em que a memória dele está sendo evocada, deixou de ser governador do Rio Grande do Norte. Ele desejava ser candidato, tinha qualificação para isso e sabia das condições inerentes a uma vitória iminente com o apoio de Aloysio Alves. Entretanto, já as convenções políticas programadas, propaganda na rua, anunciando o nome de Raimundo Soares para governador do estado, Aloysio é surpreendido, e esse depoimento eu colhi do próprio Aloysio Alves, com quem privei da amizade, de que Raimundo lhe passou um telegrama Western, naquela época era uma via de correio internacional com mais urgência, do Rio, abdicando da candidatura às vésperas da convenção. Terminou o seu governo, como eu disse, no dia 31 de janeiro de 69, sendo substituído por Antônio Rodrigues de Carvalho. Raimundo Soares foi um menestrel, gostava de cantar, era um boêmio por excelência, um grande tribuno, mostrou na prefeitura realizações importantes para a cidade. Foi na sua administração onde chegou, pelas mãos de Aloysio, governador, a energia de Paulo Afonso. Foram perfurados os primeiros poços profundos que deram a Mossoró a água excelente, e fez obras excelentes para Mossoró. Ele estava credenciado a ter sido o governador do estado. Deixando a prefeitura, desencantou-se com a política, achou intimamente que tinha passado a sua grande chance de ser uma estrela de brilho nacional até na política brasileira. E a última vez que eu conversei com Raimundo Soares de Souza, lembro-me bem, nós não tínhamos perdido a identidade de amizade nas querelas da política, que muitas vezes fragmentam, dilaceram as amizades. E eu fiz uma pergunta no final de conversa a ele, que para mim foi significativa. Eu digo: Raimundo, doutor Raimundo, eu desejaria que você me dissesse se guarda algum sentimento de arrependimento de não ter aceito aquele convite de Aloysio Alves em 1965 para ser o seu sucessor no governo do estado. Me foram eloquentes o seu silêncio, os seus olhos marejados e a sua última dose de uísque daquela ocasião, onde ele apressadamente solveu uísque e gelo e olhou para mim num olhar tristonho, como que realmente de arrependido, embora não me tenha emitido uma só palavra. Raimundo Soares foi, portanto, na minha opinião, um cidadão além da sua época. Ele está fazendo muita falta em Mossoró e no descortínio da poesia, da boemia, do violão que ele tocava como poucos e da política do Rio Grande do Norte. Essa é a minha opinião.